Bom dia a todos, como estão, né? Como foi de férias? Espero que estejam todos bem e livre aí da Covid-19. E então estamos retornando, né, às nossas atividades. Lembrando que nesse primeiro momento faremos aulas online, mas que depois também não vamos deixar de ter esse tipo de atividade e passar algumas instruções para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, esse período ou deixar pouca coisa para recuperação de conteúdos aí posteriormente. Então o nosso tema é Segunda Guerra Mundial, que a gente começou a trabalhar antes das férias, né? Eu postei aí para vocês um vídeo do Castanhari que explica a Segunda Guerra Mundial, né, bem explicado, e segue aqui o QR Code do lado desse vídeo. Também tem a aula salva aí na plataforma, mas quem preferir é só bater o celular aqui no QR Code e pegar esse vídeo. Então, algumas orientações. Você deve ler a sua apostila. Agora é mais importante do que nunca que você leia a sua apostila, tá? E depois assista a explicação. E agora eu vou continuar a matéria. E na sequência dessa matéria eu vou fazer duas coisas. Eu vou comentar a Segunda Guerra Mundial, numa questão assim pedagógica, e também eu vou deixar alguns vídeos que a gente faria esse trabalho na sala de aula sobre o Holocausto, né, sobre os campos de concentração, que é tema não só de provas, mas do interesse de muitos, mas sempre lembrando que quando a gente estuda uma guerra na escola, é para lembrar que a guerra não tem mais que acontecer, tá? Então, os fatos que aconteceram na guerra, as consequências dessa mesma guerra, para lembrar que a guerra não é boa, né? Que a guerra não é legal, como eu já disse para vocês em sala de aula. Lembra quem é o soldado que vai para a guerra, tá? É o jovem de 19, 25 anos. Então, é o cara que quer passar no vestibular, é o cara que acabou de noivar, entendeu? É a menina que tem sonhos, que quer ter uma profissão, né? E então, a sociedade é destruída pela guerra, né? Os sonhos são destruídos pela guerra. Então, a melhor coisa é viver em paz. E a nossa obrigação é espalhar a paz. Então, quando a gente trabalha o tema Segunda Guerra Mundial, é para lembrar que não deve mais haver guerra. Quando a gente trabalha o tema Holocausto, é para lembrar do que não deve mais acontecer. Tá? Então eu vou seguir aqui com a explicação e depois vai seguir alguns links e alguns QR Codes aqui que te levarão ao material de apoio para que vocês possam estudar. Então eu vou comentar a Segunda Guerra Mundial. Vou começar pelos seus antecedentes, né? Então, quais foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Primeira coisa, a Liga das Nações. A Liga das Nações ela falhou na sua missão. Logo no final da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações. Então, as nações mais importantes do mundo, né, ou as que se consideram mais importantes do mundo, vamos dizer assim, elas fizeram uma organização que deveria ter como missão principal a manutenção da paz mundial. Todo mundo sabe que a Liga das Nações falhou nessa missão. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações ela vai ser trocada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem a mesma missão, de conservar a paz mundial. E a gente sabe, o mundo nunca esteve em paz. E também o expansionismo de alguns países, né? Então, Alemanha, Itália e Japão, principalmente, eram países expansionistas. Ou seja, eles queriam novos territórios. Vale lembrar que é o contexto da corrida imperialista. Então, no contexto da corrida imperialista, as superpotências disputam territórios, principalmente na Ásia e na África. Né? E a Alemanha e a Itália foram os dois últimos a se tornarem países e quiseram também territórios. Então, é principal dizer, e é tema, né? A gente já fez até questão junto sobre isso, tema de prova, foi uma guerra territorial. Né? Então, era um dos motivos era a disputa por territórios. E vamos ter a questão da Guerra Civil Espanhola. Né? Então, a Espanha e Portugal também eram, naquela época, países totalitaristas. Portugal era governado por Salazar e a Espanha pelo Franco. Então, e a Itália, Mussolini, e na Alemanha, o Hitler. Então, esses são os 4 principais países nesse contexto que são totalitaristas. Então, eles têm regimes totalitários e eles vão se apoiar, né, de uma certa forma. O Hitler e o Mussolini fazem união para combater a Segunda Guerra Mundial, e Portugal e Espanha, nós veremos aí para frente, que ficaram neutros na guerra, embora tivessem tido o apoio de Mussolini e do Hitler, né, nos seus países. E por que citar esse ponto aqui na Guerra Civil Espanhola?
Por que a neutralidade de Portugal e Espanha vai ser importante para você entender história? Esse é o comentário que a gente está fazendo aqui hoje. Porque a dinâmica da guerra você teve no nono ano e teve aí com o Castanhari. Agora, o que eu preciso entender sobre essa guerra é o que você vai ter aqui. Então, o que eu preciso entender sobre essa guerra? Um dos pontos principais é a falha da Liga das Nações. Outro ponto é uma guerra de territórios, é disputa por territórios, quer dizer, é uma questão geopolítica. Surgirão novos países depois da Segunda Guerra, como veremos logo menos. Então, o que acontece? E a questão da Espanha e Portugal serem totalitaristas? Foram totalitaristas, continuaram neutros na guerra, e no final da Segunda Guerra, eles vão manifestar aí o seu apoio aos Estados Unidos. E isso explica o quê? Isso vai explicar por que as colônias de Portugal e Espanha, né, na corrida imperialista, elas vão ser as que mais vão demorar para conquistar a sua independência. Tá? Então, esse é o ponto de história que eu tenho que focar aqui para entender mais sobre o assunto e estabelecer conexões, né? E entender melhor a matéria e saber, na hora de uma prova, pensar e resolver essas questões. Então, o que vai acontecer na Guerra Civil Espanhola? O conflito era ideológico, né? Em 1931, a abdicação do rei Afonso XIII do trono e sua saída do país, instaurou-se, enfim, o regime republicano. Nas eleições de 1936, a Frente Popular venceu uma coalizão de esquerda, de stalinistas e anarquistas. E a vitória foi contestada pelos conservadores da Frente Nacionalista, na qual faziam parte empresários militares, monarquistas e os segmentos de extrema-direita. Não demorou muito para que os falangistas tentassem um golpe de Estado, e o que desencadeou uma guerra civil na Espanha. Muitos historiadores disseram que essa guerra civil foi uma espécie de laboratório para a Segunda Guerra Mundial. Logo, o conflito adquiriu o caráter internacional, uma vez que atraiu tanto os apoiadores da democracia quanto os do autoritarismo. Os regimes totalitários de Salazar, Mussolini e Hitler enviaram tropas para o governo de General Franco, e a União Soviética mandou um auxílio para a Frente Popular, mas não apoiou abertamente. Assim, a Frente Popular viu-se desassistida por parte dos governos mais próximos. As forças de extrema-direita estavam em vantagem no conflito. Inicialmente, Franco conseguiu tomar o poder no sul da Espanha. Em 1939, com o apoio decisivo de italianos e alemães, os nacionalistas derrotaram definitivamente a Frente Popular. Franco assumiu o poder e instaurou uma ditadura que durou até 1975. Então, essa guerra terminou com o massacre de Guernica, né, a cidade espanhola, e que foi praticamente arrasada, destruída, né, no final dessa guerra civil, e contava então com forças totalitaristas que estariam na Segunda Guerra Mundial, como os alemães e os italianos. E o que vai ocorrer com isso? O pintor Pablo Picasso, ele faz um quadro desse episódio histórico, e que chama Guernica, assim como o nome da cidade. E esse quadro costuma, né, a análise dele cair muito vestibular, e que é uma interdisciplinaridade entre arte e história, que pode ser pedido aí na sua prova. Portanto, eu deixo aqui para vocês não somente o quadro, como um QR Code de um comentário, de um material de apoio aí, de um vídeo de internet, onde um especialista em arte comenta o quadro, faz uma análise do quadro, para ajudar vocês a constituir a análise de vocês. Tá bom?